aqueles que se aproximam de Deus, ou são bem-aventurados os que se aproximam de Deus, que recebem o perdão dos seus pecados. E a qualidade da bem-aventurança é aquela de alguém que se atira a uma aventura e se dá bem. É feliz, se torna feliz. E, a bem da verdade, todo ser humano, toda pessoa humana deseja coisas agradáveis, coisas grandes em sua vida, como, por exemplo, boa casa, dinheiro suficiente para suprir suas necessidades, às vezes até uma certa posição social, prosperidade. E isto porque julgam que nestas coisas está a felicidade. Elas podem gerar um pouquinho de alegria por um tempo, mas a felicidade verdadeira não estão aí. Mas, lamentavelmente, é assim que a maioria de nós pensa, que é na prosperidade material, em sermos aplaudidos pelas pessoas, em termos certos bens, dinheiro, conforto material, que encontramos a felicidade verdadeira. Mas isso é uma ilusão. E é uma ilusão por causa de um probleminha simples chamado pecado. A verdade é que muita gente, em nossa história, na história dos homens, alcançaram tudo isso, e com muita abundância. E alguns se desesperaram tanto, apesar de ter tanto, que cometeram o suicídio. E não foi um só, foram muitos. O que prova que a felicidade verdadeira não está nestas coisas. Bem, antes de a gente entender, ou para nós começarmos a entender felicidade, eu faço uma pergunta. Quem entre nós, ou que nos assiste agora, quer ser feliz? Eu quero. Eu lembro que eu ouvi um pregador dizer que na vida, em nossa existência, nós podemos viver a vida triste, tendo momentos de alegria. Ou podemos viver a nossa vida felizes, tendo aqui e acolá momentos de tristeza. Eu gostei dessa reflexão porque, de fato, ainda ou por mais felizes que estejamos, em algum momento, alguma coisa acontece que faz a gente perder o desfrute, o deleite da alegria ou da felicidade que está possuindo. A alegria, os motivos da alegria, da felicidade estão lá, mas o evento novo, indesejado, vem com força, dispersa a nossa atenção, tira o nosso foco e nós acabamos experimentando momentos de tristeza. Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 2, é um texto um pouco longo, vai do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler, apenas citar. Nesse texto, ele, em busca da sabedoria e julgando que já tinha boa medida dela, ele se pôs a investigar, a adquirir conhecimento, a produzir riquezas, a fazer amizades, e, no final, ele conclui que tudo isso era vaidade, era até aflição de espírito. E a gente volta ao lugar comum. E de acordo com esse texto de Salomão, em Eclesiastes 2, versículo de 1 a 11, a gente aprende o que não é felicidade. Nós podemos dizer que ela não é três coisas. Primeiro, não é divertimento. Salomão criou banquetes, fez festas,
procurou se divertir o máximo que pôde. E no final ele disse, é vaidade. Festas, comidas, ele falou em regar a sua alma com vinho. A gente pode tirar a palavra vinho e colocar drogas, ou então substâncias entorpecentes. Felicidade não é nada disso. Um cidadão na história chamado Lord Byron, muito rico no seu tempo, gastou a sua vida nesses prazeres que o dinheiro pode produzir. E no final de sua vida ele escreveu o seguinte: o verme, o inseto que corrói e a tristeza são todos meus. Quer dizer, muito rico, muito dinheiro, muita influência na sociedade, usou o dinheiro para se alegrar, fazer festas, se divertir, viajar, fazer banquetes. E no final ele viu que aquilo tudo era vanidade. E no final só restou a tristeza, o verme e a morte. Por esse texto de Salomão, ainda entendemos que felicidade não é aquisição de conhecimento. É próprio do ser humano querer conhecer. Uma de suas características, na sua estrutura, é a intelecção. É a capacidade que nós temos para conhecer. E com a capacidade para conhecer também a curiosidade. Nós queremos conhecer. E se as coisas são misteriosas, são ocultas, aí o nosso interesse se torna mais acentuado. Salomão também disse isso, sobre adquirir conhecimento. E a gente, às vezes, ou melhor, muitos de nós passam a boa parte da vida estudando. Eu tenho hoje, estou a menos de um mês de completar 67 anos, e nunca parei de estudar. Tenho me esforçado para adquirir conhecimento e vejo quão distante eu estou do conhecimento que eu gostaria de ter. Salomão investiu tempo, diligência para adquirir informação, conhecimento. A história registra um homem, ou a vida de um homem chamado Voltaire, filósofo, grande filósofo, na verdade, francês. Ele foi um dos filósofos mais influentes, mais fecundos. Acumulou muito conhecimento, muita informação, respeitado no seu tempo e até hoje. Mesmo entre os círculos de pensadores que não comungam com as ideologias dele, não podem deixar de reconhecer que ele foi um homem que conheceu muito, que sabia muita coisa. Só que, no final de sua vida, ele escreveu o seguinte: quisera eu que nunca tivesse nascido. Quer dizer, investiu tanto tempo para adquirir conhecimento, sabedoria, ciência, informação, e no final da vida desejou nem ter nascido. No capítulo 12, versículo 12 de Eclesiastes, Salomão também fala sobre isso, e no texto que nós citamos, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo de 1 a 11. Felicidade, o conhecimento é bom, não tenha dúvida que é. A ciência, o saber são bons, mas eles não podem gerar a felicidade que a nossa alma, que o nosso ser interior quer, deseja. Às vezes nós somos inebriados, até adormecidos, anestesiados, diria melhor, em certos momentos da nossa vida, quando realizamos grandes feitos, quando adquirimos grandes coisas, ou quando somos aplaudidos, ou quando reconhecemos que fizemos uma grande coisa e essa coisa foi muito boa, podemos nos alegrar muito. Quando um jovem conhece uma moça por quem se apaixona, e quando ela dá o sim para ele, é um momento de muita alegria. Quando queremos ingressar na faculdade, passamos no vestibular,
para aquele curso que queríamos, é um momento de muita alegria. Mas desde esse momento até o desfecho de tudo isso, muita coisa acontece, pode mudar e pode arrancar a alegria inicial, deixando no seu lugar um gosto amargo de tristeza, de insatisfação. Uma outra coisa que, entenda que quando eu digo que a felicidade verdadeira não é divertimento, não é aquisição de conhecimento, não estou dizendo que essas coisas são erradas. Elas têm seu lugar, têm seu momento e precisam ser usadas com parcimônia, com moderação. É preciso buscar conhecimento, é preciso entender, conhecer, inteligir a realidade, tanto dentro de nós como à nossa volta, para que a gente possa transitar bem no meio de tudo, sem causar estragos, danos que tragam para nós dissabores. Agora mesmo nós estamos vivendo esse momento aí de vírus, de pandemia, e toda a preocupação da maioria, alguns parecem que não estão tão preocupados assim, traz uma certa tristeza, uma apreensão, um certo sabor amargo na existência. E a gente reconhece que a expansão de certos problemas se dá pelo fato de nós não sabermos como lidar com tudo isso. Mas outra coisa que no texto que citamos de Salomão, felicidade não é ter muito dinheiro, ter muita riqueza. Salomão disse lá, ele acumulou muitos bens, investiu tempo, diligência para acumular riquezas, ouro, prata, bens. E no final ele disse, é tudo vaidade. Um exemplo histórico, mais um exemplo histórico, é o Jay Gould, um milionário americano, muito rico, um dos mais ricos da América do Norte no seu tempo. Quando morria, suspirando, disse ele, e alguém registrou, eu acho que sou o homem mais infeliz do mundo. É claro que para cada uma dessas verdades nós temos outros exemplos na Bíblia. Um certo homem, o Senhor Jesus contou a história de que a sua propriedade produziu muitos bens, muita riqueza, e os seus celeiros não comportavam toda a riqueza que a sua propriedade havia produzido. Ele olhou e disse, que farei? Vou quebrar os meus celeiros, construir outros bem maiores, e depois vou dizer à minha alma, come, bebe e folga, tens entesourado tesouro para muito tempo. Eu inverti a ordem, o final é come, bebe e folga. Aí Jesus disse, louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens entesourado, para quem será? Daí a gente conclui que a felicidade de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. Ora, se felicidade não é divertimento, não é festa, não são piqueniques, não são encontros dançantes, cantantes, se felicidade verdadeira não é aquisição de conhecimento, se não é obter muita riqueza, fazer muita fortuna, o que é felicidade verdadeira? Lembra que eu disse no começo que uma coisinha simples estraga tudo? Pecado. Então, em função disso, eu digo que a felicidade verdadeira, com base no salmo que lemos, primeiro é ter os pecados perdoados. Podemos estar no meio de muitas festas, eu sou um exemplo disso, e não estar feliz. Podemos obter muita sabedoria, muito conhecimento e continuarmos infelizes, como esses exemplos que disse. Podemos até acumular fortunas e riquezas e permanecermos infelizes. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é o mal que arruína toda a vida do ser humano, toda a existência do ser humano. Todo mal que sobrevém à humanidade tem uma fonte comum, principal, que é o pecado. O pecado é toda transgressão contra a vontade manifestada de Deus.
que separa o ser humano de Deus. Deus é a fonte da vida, é a fonte do prazer, da alegria. É em Deus que consiste a razão da nossa existência. É em Deus que está o sentido da nossa própria vida, da nossa própria existência. Mas o pecado, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, o pecado nos separa de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus, de tal maneira que mesmo Deus, sendo amoroso em extremo como é, misericordioso em extremo como é, quando nós clamamos a Ele, Ele não nos ouve, não nos atende. Eu vou ler o versículo para ficar melhor. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ora, então o pecado é a fonte da tristeza, da amargura, da infelicidade, porquanto separa o ser humano de Deus da fonte de todo bem. Por isso, disse o salmista no Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado, muito feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Obtendo o perdão dos nossos pecados, nós começamos a ser felizes de verdade. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 11, um exemplo claro disso, trouxeram para Jesus uma mulher apanhada, melhor, no capítulo 8, a partir do versículo 1, versículo 11 é o desfecho da história. A mulher apanhada no ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, tanto a mulher quanto o adúltero tinham que ser apedrejados até a morte. É assim que nós somos, às vezes em nome de nossas justiças, de nossas retidões, nós criamos leis que matam. Às vezes não tira a vida física, mas matam a existência de uma pessoa, ou tira delas a oportunidade do perdão, de um recomeço, uma nova chance. E isso fazemos em nome, como estão fazendo agora, em nome da justiça, em nome do bem. E trouxeram a mulher para o Senhor Jesus, querendo apanhar Jesus em alguma falha. E lembraram o que diz a lei. Jesus, então, baixou, falou para eles, aquele que entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Baixou a cabeça e começou a escrever no chão. E um por um foi saindo. E quando não havia mais ninguém, Jesus virou-se para a mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. E Jesus disse, nem eu. Vá e não peques mais. Imaginem a alegria, a felicidade que aquela mulher teve. Ela ia morrer. Ela esperava a morte por apedrejamento. E agora a sentença do Senhor Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Imagine a felicidade dela. Só para trazer um exemplo de como o perdão dos nossos pecados traz felicidade para nós, para a nossa alma, para a nossa vida, visto que está no pecado a fonte de todo mal, porquanto nos separa do nosso Deus. Mas felicidade não para aí. Felicidade também é nascer de novo. Na verdade, o pecado mata tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mata plenamente. Um certo doutor da lei, um líder religioso, foi a Jesus, chamado Nicodemos, foi a Jesus, e a história está registrada no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. E perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
E Jesus disse que era necessário nascer de novo. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O mestre de religião questionou: como pode o homem sendo velho nascer de novo, porventura tornará a voltar no ventre de sua mãe? E Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito, senão não entraria no reino de Deus. Não vamos entrar nos detalhes como é esse novo nascimento da água e do Espírito, mas entenda que é o surgimento de uma vida nova que havia sido morta por causa do pecado, que é a vida plena, a vida espiritual, a vida com Deus. O novo nascimento indica que a velha natureza foi aniquilada, a velha vida perdeu a força, perdeu o vigor e perdeu as condições de trazer ruína, de trazer tristezas. A vida nova em Jesus Cristo proporciona a nós um começo de felicidade que se estende por toda a eternidade, se nós mantivermos esse processo permanente em nós. Porque com o novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criatura. Portanto, a felicidade verdadeira está em ter os pecados perdoados, em nascer de novo, se tornar uma nova criatura, nascer de novo e, pelo novo nascimento, se tornar uma nova criatura. Foi o que Paulo quis dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Veja que não estamos falando de ser religioso. A religião tem o seu lado bom e tem sua necessidade, mas ela não resolve os problemas da humanidade. Ela não traz a felicidade que o ser humano quer e pode ter, ainda que não mereça. Voltando ao que Paulo disse, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aquela vida regida pelo pecado, ditada pelo pecado, que aqui e acolá oportunizava momentos de dores, de tristeza, de amargura, agora ficou para trás, morreu, é vida nova em Cristo Jesus. E para acentuar a verdade que estas coisas não diz respeito à religião, nem, digamos, a ideologias humanas, capítulo 6 da carta aos Gálatas, versículo 15, Paulo disse, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, com referência aos judeus e o sistema de religião deles, nem a incircuncisão, uma referência àqueles que não são judeus, aos gentios e aos seus sistemas de filosofia e de religião, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A pessoa pode ser uma perfeita religiosa, mas se não nasceu de novo, não se tornou uma nova criatura, a religiosidade não vai servir para nada. Vai servir humanamente aqui, nessa esfera, mas para dentro, para seu espírito e para a eternidade não vai servir. Finalmente eu digo que felicidade verdadeira é como o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 20. No primeiro versículo nós encontramos Jesus enviando os seus discípulos de 2 em 2 com poder sobre os enfermos e sobre os demônios. E eles fizeram o que Jesus mandou e quando voltaram entusiasmados, muito alegres. Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. E aí no versículo 20 Jesus disse, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Logo, felicidade verdadeira está em ter os pecados perdoados, em ter nascido de novo, em ter se tornado uma nova criatura e nessa condição ter sido registrado no céu, ter o seu nome escrito no céu. E no céu o nome escrito, é claro, é uma referência ao livro da vida do Cordeiro. Digamos, na nossa linguagem daqui, é o livro lá do cartório do céu, se é que a gente pode dizer assim.
Nosso nome estando escrito no livro da vida, então podemos nos alegrar de verdade, sermos verdadeiramente felizes. Aí você pode perguntar, e aqui é onde eu devia gastar ou investir mais tempo, vou investir menos. Você pode perguntar, e onde está essa felicidade verdadeira? Tudo isso, perdão para os pecados, nascer de novo, se tornar uma nova criatura, ter o seu nome escrito no céu. Onde está? Onde eu encontro isso? É simples. Em tudo que eu disse, eu apontei o endereço. Jesus. A felicidade verdadeira está em Jesus. Primeiro, porque Ele perdoa os nossos pecados. Nós já dissemos isso. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. 1 de João capítulo 1, versículo 9. E esse eu leio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, ou de toda injustiça. Está em Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Lembra que é ter os pecados perdoados? A felicidade verdadeira está em Jesus, e somente em Jesus. Ele tira o pecado. Ele não apenas perdoa os pecados que nós cometemos, mas tira de nós a força ou o próprio pecado, de modo que ele não exerce mais poder sobre nós, para que hajamos de modo contrário ao nosso bem, à nossa felicidade. Jesus tira o pecado de nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Foi João Batista quem disse, olhando para Jesus e no contexto de uma religião que é importantíssima, que é o judaísmo. Uma religião importantíssima, que tem uma contribuição muito grande para a sociedade humana. Mas João, o Batista, apontando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felicidade verdadeira está em Jesus, Ele perdoa pecados. Felicidade verdadeira está em Jesus, Ele tira os nossos pecados. A felicidade verdadeira está em Jesus, porque Ele nos justifica diante de Deus. Crendo nele, Deus imputa a nós a sua justiça e Deus nos declara justos. Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, está no Senhor Jesus a felicidade verdadeira. Ainda Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também, quer dizer, por Jesus, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Felicidade verdadeira está em Jesus. Ele, Jesus, nos salva. O pecado é que gera ruína, eu disse, a fonte de todo mal. Gera morte, gera doenças, gera a decrepitude humana. A gente envelhece, adoece, morre. O pecado separa de Deus e gera condenação futura. Mas em Jesus, Deus perdoa os nossos pecados. Em Jesus, Deus tira o pecado de nós. Em Jesus, Deus nos justifica. Em Jesus, Deus cria em nós uma nova vida. Em Jesus, Deus nos salva do pecado em si, de sua presença, de sua opressão e de suas consequências. Em Jesus. Foi Jesus quem disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns pregadores, querendo enfatizar essa tal maneira, diz que não há uma explicação, mas está explicado aqui no versículo 16, de tal maneira que é conclusivo, deu seu Filho unigênito. Essa tal maneira que prova, que evidencia o amor imensurável de Deus, é o fato de Ele ter dado Jesus, seu Filho, por nós. Então, felicidade verdadeira está no Senhor Jesus. A vida do ser humano ou do humano, qualquer que seja ele,
não consiste na abundância do que tem, como nós já dissemos. Pois, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi Jesus quem fez essa pergunta. E aí eu volto para mim e para você. Como está a minha vida agora? Como está a sua vida agora? Você é feliz? Ou você está apavorado com medo de ser pegado pelo coronavírus? Você é feliz ou você está apavorado porque não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, ou fazer a festa do seu aniversário, ou o aniversário do seu casamento, ou a comemoração daquela vitória que você obteve? Está feliz? Está infeliz porque não pode? Ou você está feliz porque, apesar do coronavírus, apesar de você não ter liberdade para fazer suas festas, suas celebrações, apesar de você não ter espaço para produzir as riquezas que você pode, com a sabedoria que você já adquiriu, construir, você é feliz porque, apesar de tudo isso, você tem Jesus na sua vida, você sabe que os seus pecados foram perdoados, que a sua alma foi redimida, que você foi reconciliado com Deus, que Deus agora lhe declara justo, que seu nome está escrito no livro da vida, que você pertence a Deus e é nele que está a vida verdadeira e a alegria verdadeira. Você é feliz por isso? Ou você está aí amargurado, porque não tem isso, não tem aquilo, e está desprezando, como o filho que ficou, o filho do irmão do pródigo, irmão do pródigo. Lembram? Quando o filho pródigo, depois de ter gastado a riqueza do pai, voltou, o pai fez uma festa, ele disse: pai, estou há tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito. Estou há tanto tempo contigo, nunca te dei prejuízo, nunca te desonrei, nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Agora, vindo este teu filho, não era nem irmão dele mais, mataste o bezerro cevado. Aí o pai disse: filho. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Deus é seu Deus. O céu de Deus é seu céu. A graça de Deus é sua. O amor de Deus é seu. A vida do Senhor Jesus, que Deus colocou à nossa disposição, é sua. A paz de Deus é sua por meio do Senhor Jesus. A alegria de que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, é sua. Então, em vez de você prestar atenção no que você não tem, preste atenção no que você tem e veja que é infinitamente melhor do que o que você não tem. Seja feliz. E feliz de verdade com o Senhor Jesus. Querem ser feliz? De verdade? Há uma oportunidade para você hoje, que ainda não tem Jesus. Para você que é crente já, mas que tirou o olhar do que você já tem, volte a olhar para o que você já tem. Até cantamos aqui: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Eu não gosto muito da letra desse hino, porque ela é meio antropocêntrica. Mas é uma verdade. Deus nos ama. E nos deu Jesus, e Jesus nos deu o Espírito Santo. Então, volte sua atenção para o que você já tem, que é infinitamente precioso. E você que ainda não tem Jesus, que nos ouve, que nos assiste agora, renda a sua vida ao Senhor Jesus, por fé, creia nele. Você não tem que pagar nada, não tem que fazer nenhuma promessa, nenhum sacrifício, só crer no Senhor Jesus e recebê-lo no seu coração como seu Salvador e Senhor, e você verá que você vai ser uma pessoa feliz. Eu, por exemplo, tenho muitos motivos para não ser feliz. Estou passando um pouco do horário de terminar, me empolguei aqui. Eu tenho motivos para não ser feliz. Perdi minha mãe com 11 meses de idade. Meu pai, só sei o prenome dele. Meus avós, que me criaram com carinho, morreram. Minha avó morreu nos meus braços no Dia das Mães. Alguns dos meus tios ou tias, parentes próximos, diziam que eu não prestava para nada. Tive anemia profunda, quase morro. Eu era tão amarelo de tanta lombriga que eu tinha, que me chamavam de Rayovac. Aquela pilha amarelinha, né? Mas Jesus me encontrou. E eu abri o coração para o Senhor Jesus. Ele perdoou os meus pecados, lavou a minha alma, me reconciliou com Deus. Aleluia. E me fez feliz. Sou feliz porque tenho Jesus. Seja feliz, Ele lhe ama.
essa felicidade nós não merecemos, mas porque Ele nos ama, Ele nos oferece. Tome posse pela fé. Amém. Eu quero convidar novamente nosso irmão Agnelson, ele vai cantar mais um hino, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas nunca se esqueça, podemos ser felizes de verdade, mas só em Jesus.